11h04, o presidente Lula admitiu hoje que houve resistência do líder argentino Alberto Fernandes no avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia. Assunto tomou conta também da agenda de Lula na COP28. Vamos então com Priscila Asbeck. É ela quem está debaixo de neve, a verdadeira Frozen desta CNN, acompanhando a viagem presidencial. Bem-vinda, meu bem. Ai, Elisa, não te aguento. Obrigada pelo elogio de Frozen aqui, mas realmente está um frio congelante, menos 3 graus aqui em Berlim, nevando hoje, também previsão de neve para amanhã, mas quando neva dá uma amenizada um pouquinho na temperatura aqui, então vamos trazer essas notícias sobre a viagem do presidente Lula, viagem que acaba de se encerrar, porque o presidente Lula deixou o hotel aqui em Berlim há cerca de 20 minutos, falou rapidamente com a imprensa. E um dos destaques dessa viagem, como você disse, Elisa, foi justamente essa fala do presidente, as declarações que ele deu sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Só recapitulando, o presidente Lula, ele falava muito sobre a possibilidade de um avanço do acordo e finalização do acordo neste ano. Ele foi à COP28 em Dubai e lá, depois de uma reunião com o presidente francês Emmanuel Macron, Macron disse logo após essa reunião que o acordo, que era contrário ao acordo, que o acordo era antiquado. Isso foi visto como uma frase que praticamente decretava o fracasso do acordo entre Mercosul e União Europeia. Já se sabia que a França tinha uma resistência histórica, mas a fala de Macron foi muito incisiva. Logo depois, o presidente Lula falou que se o acordo não passasse, paciência. E aí, aqui em Berlim, ele mudou um pouco o tom. Depois que muitas análises foram feitas de que o presidente Lula tinha entregado os pontos em relação ao avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia, aqui ele disse o seguinte, ontem numa conversa com jornalistas, disse que ele vai até o ele vai fazer todos os esforços adicionais para conseguir fazer esse acordo passar no Mercosul, na reunião do Mercosul que acontece nos próximos dias 6 e 7 no Rio de Janeiro. Inclusive, ele sai daqui de Berlim e vai direto para essa reunião do Mercosul, e o presidente também admitiu que um dos motivos do acordo não ir para frente é a resistência do seu amigo Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Ele disse ontem, depois num compromisso com empresários, que foi a última agenda do dia, que havia uma resistência muito forte de Alberto Fernandes, que não quis assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Ele inclusive disse o seguinte, disse que a Europa tem a sua própria Argentina, que é a França, então igualando a Argentina e a França como os dois países que resistem a esse acordo. Até o momento, só para explicar para quem não estava acompanhando as discussões sobre esse acordo, havia uma perspectiva de que a Argentina pudesse se opor, também havia uma percepção de que a Argentina tinha uma resistência histórica ao acordo, mas o presidente Lula evitava falar sobre isso justamente pela proximidade que ele tem de Alberto Fernandes. E também havia uma especulação do que Lula tinha conversado com Emmanuel Macron sobre esse acordo. Por que logo depois dessa reunião que os dois tiveram, a Macron fez uma fala tão enfática? E uma das questões que se especula é que justamente nessa reunião Lula já teria falado que a Argentina não ia assinar o acordo, Macron falou que não ia assinar também, e depois disso eles fizeram essas declarações praticamente decretando o fracasso desse acordo, que criaria a maior área de livre comércio do mundo. Seria um acordo inclusive muito positivo, principalmente para a indústria, mas que tem uma resistência muito forte do setor agrícola, principalmente na França. Então agora Lula vai lá para o Mercosul, vai tentar seguir até o fim, como ele disse, mas as expectativas de qualquer avanço do acordo são baixíssimas, com essa resistência declarada da Argentina, de Alberto Fernandes, que só fica na presidência até o dia 6, dia 7, Javier Milei assume a presidência, e também com essa resistência da França. Eu volto com você, Elisa. Aí, Priscila Asbeck trazendo essa fala tão importante do presidente brasileiro em relação ao posicionamento da Argentina.